Bom, então essa técnica, como o próprio nome diz, é uma substituição. É uma substituição que a gente vai usar na integral, só que é uma substituição para alguns casos. Tá? Para que tipo de integrando? Né? Então, esse tipo de substituição, ela é utilizada para integrandos da forma raiz a ao quadrado menos x quadrado, raiz x quadrado mais a ao quadrado e raiz de x quadrado menos a ao quadrado, claro, onde esse a aqui é uma constante positiva, tá? Então, em geral, a gente, quando trabalha com integrandos dessa forma aqui, a gente usa esse tipo de substituição, né? A substituição trigonométrica, tá? Então, são para integrandos dessa forma. Bom, no que é baseado a substituição trigonométrica? No fundo, ela está relacionada com duas identidades trigonométricas, tá? Então, ela é relacionada com as identidades então, a primeira, a identidade fundamental, seno ao quadrado, vou até falar de θ, tá? Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1. Ou seja, né, a gente acaba usando aqui, seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de θ. E a outra, né, que a gente pode usar qualquer uma das duas, é que a secante ao quadrado de θ é igual a 1 mais tangente ao quadrado de θ. Tá? Ou ainda, a gente usa ela também, que tangente ao quadrado de θ é igual a secante ao quadrado de θ menos 1. Então, essa substituição ela é baseada nessas duas identidades trigonométricas aqui, né? E como que a gente faz, né? Então, ó, como que funciona a substituição? Como que ela funciona? Bom, se a gente está integrando dessa forma aqui, então a gente chama x de a seno θ. Isso aqui vale desde que o θ esteja no intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2, tá? Eu preciso no intervalo onde a função seja invertível, porque eu vou para θ, depois às vezes eu tenho que voltar para x. Então, se eu estou com integral indefinida, eu tenho que voltar para x. Então, eu vou estar trabalhando às vezes com seno menos 1, tá? Então, tem que ser no intervalo onde ela é invertida. E aí a gente considera esse intervalo aqui menos π sobre 2, π sobre 2. Tá? Bom, só antes de continuar aqui, colocar as outras duas, vamos ver por que a gente faz isso. Quando a gente trabalha aqui, então, ó, aquele integrando dessa forma, a ao quadrado menos x quadrado, se eu faço essa substituição, ele fica, ó, então vai ficar a ao quadrado menos a ao quadrado seno ao quadrado de θ. Claro que eu escrevi, né, o a positivo, tá? Bom, por quê? Eu posso colocar o a ao quadrado em evidência, fica a ao quadrado que multiplica 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Então a gente usa a identidade trigonométrica, perdão, 1 menos, eu coloquei errado, né? É 1 menos seno ao quadrado de θ. Eu vou usar aqui a identidade trocada. Bom, por que eu não estou usando do jeito que eu pus aqui, né? Por que ao invés de eu substituir o seno, eu não substituir o cosseno? Até poderia, só que eu tenho que tomar cuidado aqui na hora de definir o intervalo, tá? Em geral, a gente trabalha com x igual a seno θ, para não fazer confusão. Mas,
posso definir com cosseno aqui, só ia ter que tomar cuidado com o intervalo. Já não ia poder ser menos π sobre 2 π sobre 2, né? Porque aí o cosseno é positivo nos dois quadrantes. Tá? Até vou usar esse fato. Então vamos só continuar aqui. Isso aqui, o A, certo? Que da raiz de A ao quadrado daria módulo de A. Raiz 1 menos seno ao quadrado é o cosseno ao quadrado de θ. Então, estou usando aqui a identidade. E aí, observa que o A é positivo, né? A condição. Agora, a raiz do cosseno ao quadrado seria módulo do cosseno de θ. Porém, o θ está no intervalo menos π sobre 2 π sobre 2, onde o seno é invertido. Nesse intervalo aqui, o cosseno é sempre positivo, que é no quarto quadrante no primeiro. Então, isso aqui no fundo é a cosseno θ. Então, observa que esse, integrando dessa forma, ou essa expressão, ela transforma em a cosseno θ. E depois eu consigo voltar, tá? É só aplicar a inversa lá. Depois que eu calculo a integral, ele vai sair em função de θ. Tá? Aí eu consigo voltar em função do seno, né? O cosseno não é invertível aqui, mas o seno é. Tá? O segundo caso, ó, então o primeiro foi esse aqui, né? O segundo, vamos tratar esse aqui. Então, ó, se a gente está integrando da forma raiz de x² mais a ao quadrado. Bom, então, quem que a gente usa? Vou voltar aqui, ó. Observa que eu vou fazer uma substituição com mais, né? Exatamente essa aqui. Então, quem que eu chamo? O x eu vou chamar de A tangente de θ. Bom, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado. Agora, onde que essa função aqui é invertível? Ela é invertível para θ entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Tá? Aqui não entra nem o menos π sobre 2, nem o π sobre 2. Tá? Então, ó, essa expressão, na hora que eu faço essa substituição, o que acontece? Isso aqui dá raiz de A ao quadrado, tangente ao quadrado de θ, mais A ao quadrado. Ou seja, é a mesma coisa, né? Eu vou colocar o A aqui fora, até sem o módulo, né? Porque o A é positivo. Raiz de tangente ao quadrado de θ mais 1, que é secante ao quadrado de θ. Então, isso aqui é a raiz de secante ao quadrado de θ. Bom, volta a mesma coisa. Quem é a secante? A secante não é 1 sobre cosseno? Como a secante é 1 sobre cosseno, o sinal da secante é igual ao sinal do cosseno. Ou seja, no intervalo aqui, menos π sobre 2, π sobre 2, a secante também é positiva. Né? Então aqui eu tenho o A secante de θ. A princípio eu teria que tirar em módulo, né? Raiz de um número ao quadrado é o módulo dele. Porém, como o θ está entre menos π sobre 2 e π sobre 2, a secante é positiva, que é 1 sobre cosseno. Tá? E agora vamos ao último. Então aqui eu estou só escrevendo, depois a gente vai calcular algumas integrais, tá? Bom, terceiro. Se a gente está aqui integrando dessa forma aqui, ó, x² menos A ao quadrado. Tá? Bom, e aí o que a gente faz? A gente vai chamar o x de A secante de θ. Né? Lembra? Vou colocar só a identidade que estava aqui no cantinho de novo, tá? Ó, secante ao quadrado de θ é igual a 1 menos, perdão, é tangente ao quadrado de θ menos 1. Isso aqui é uma coisa errada, né? É tangente ao quadrado de θ é secante ao quadrado de θ menos 1. Tangente ao quadrado de θ é igual a secante ao quadrado de θ menos 1. Isso.
É o contrário dessa aqui, né? Só passei um para o outro lado. Bom, aqui tem um detalhe. Eu vou colocar aqui o intervalo de θ, depois, na hora que a gente for fazer o cálculo, vai ficar justificado por que eu tomei esse intervalo. Porque, a princípio, como eu estou com o cosseno, eu poderia trabalhar com o primeiro ou com o segundo quadrante, né? Por exemplo, eu poderia pegar o θ entre 0 e π, né? Porque aí o cosseno é invertível. O cosseno é invertível, a secante também, né? A secante é 1 sobre o cosseno. Bom, mas eu não vou pegar esse intervalo. Qual é o intervalo que eu vou pegar? Eu vou pegar o θ entre 0 e π sobre 2, ou θ maior ou igual que π, menor que 3π sobre 2. Bom, por que eu vou fazer isso? Na hora que a gente calcular aqui vai ficar claro, tá? Na hora que eu calcular essa raiz. Aí eu vou voltar aqui nessa questão do ângulo, tá? Então, na hora que eu faço essa substituição, bom, só uma coisa, observe que a secante, ela continua trocando de sinal, né? Porque aqui eu estou no primeiro quadrante, que a secante é positiva, né? 1 sobre o cosseno, e aqui eu estou no terceiro quadrante, que a secante é negativa, que é 1 sobre o cosseno. Cosseno é negativo no terceiro quadrante. Então, se eu faço essa mudança aí, x quadrado menos a ao quadrado, fica dessa forma aqui, ó. Raiz, bom, vai ficar a ao quadrado secante ao quadrado de θ menos a ao quadrado. De novo, ponho o a ao quadrado em evidência, tiro ele da raiz, fica a raiz secante ao quadrado de θ menos 1. Vou usar a identidade trigonométrica, isso aqui é a raiz de tangente ao quadrado de θ. Vou tirar um módulo aqui, fica a módulo de tangente de θ. Tá? Bom, agora vamos olhar a questão do módulo da tangente. Vamos olhar. Bom, qual é o sinal da tangente no primeiro quadrante? É positiva, porque o seno e o cosseno é positivo. E no terceiro? Também é positiva, porque o seno e o cosseno são negativos. Então, isso aqui é a mesma coisa que a tangente de θ. Eu posso tirar o módulo porque eu escolhi aqui esse intervalo onde a secante era negativa e não o segundo quadrante, porque no segundo quadrante a tangente ela é negativa. Tá? Então, por isso que a gente toma o θ no primeiro e no terceiro. Está ou, né? Então, o que vai acontecer? O θ ou vai estar aqui ou vai estar aqui. Vai depender do quê? Do valor do x. Se o x for... do valor da variação do x, né? Do intervalo que estiver variando. Tá? Então, por isso que a gente escolheu esse intervalo. Tanto nesse quanto nesse, a secante é invertido. Tá? Então, aí a gente não tem problema com relação à inversa. Vamos ver então o exemplo de como usar essas substituições. Hoje eu vou fazer só com integral indefinida, e aí, na próxima semana, né, amanhã é a aula de exercício, na próxima semana eu vou voltar aqui, falar dessa substituição trigonométrica. Isso aqui é que dá um pouquinho mais de trabalho para compreender, e aí a gente vai trabalhar nas integrais definidas também, tá? Então, ó, vamos ver um exemplo aqui. Integral de raiz de 9 menos x quadrado sobre x dx. Então, ó, a gente já tem que identificar. Vou até falar com a linha aqui do lado. Ó. A gente tem três formatos. Raiz de a ao quadrado menos x quadrado, raiz de x quadrado mais a ao quadrado e raiz de x quadrado menos a ao quadrado. Então a gente tem um desses três formatos, né?
Bom, e como que a gente faz? Eu estou em qual caso? Eu estou exatamente no primeiro, né? Lembra que o A é sempre constante. Então, ó, vou identificar quem é o A. O A é o 3. Eu preciso saber quem é o A, por quê? Para eu saber quem que eu vou multiplicar pela função trigonométrica. Então, eu estou nesse primeiro caso aqui. Lembra que nessa mudança eu chamo x de A seno θ. Que o θ entre menos π sobre 2 e π sobre 2, tá? Por enquanto, esse ângulo aqui não está importando muito, porque a gente está calculando integral indefinida. Mas na hora que a gente for trabalhar com integral definida, a gente faz essa substituição, a gente vai ter que alterar os termos de integração, usando essa substituição, tá? Então, ó, o que acontece? Vamos calcular essa integral. A mudança é essa, né? Então, é x igual a 3 seno de θ. Então, ó, a integral de raiz de 9 menos x² sobre x dx é igual. Bom, se x é 3 seno θ, eu preciso calcular quem é a dx também. Porque eu vou ter que substituir o dx na integral. Tá? Então, quem que é a dx? A derivada de 3 seno θ é 3 cosseno θ de θ. Dx é 3 cosseno θ de θ. A derivada de 3 seno θ é 3 cosseno θ. Então, agora sim, eu tenho todos os elementos que aparecem nessa integral. Fica integral, eu volto aqui, eu posso até já colocar aqui a substituição. Raiz de 9 menos 9 seno ao quadrado de θ sobre o x. Quem é o x? É 3 seno de θ. Bom, quem é o dx? 3 cosseno de θ de θ. Tá? Então, vamos ver o que dá isso. Igual. Ó, já vou usar. Vai sair o 9, a raiz do 9 é 3, né? 3 raiz seno ao quadrado de θ. 9, 1 menos seno ao quadrado de θ é o cosseno ao quadrado de θ, sobre 3 seno de θ, vezes 3 cosseno de θ de θ. Né? Já poderia ter simplificado esse 3 com esse, né? Aí facilita, eu já preciso reescrever esses dois aqui. Tá? Bom, desculpa, já... Isso, cosseno ao quadrado, tá certo. Então, professor, Oi. O senhor pode repetir, por favor, essa parte da raiz, fazendo favor? Eu perdi. Isso, o que eu fiz aqui? Só a última parte. Isso, o que eu fiz aqui? Ó, substituir, né? Ó, então ficou 9, que multiplica 1 menos seno ao quadrado de θ. Isso aqui é 9, que multiplica o cosseno ao quadrado de θ. Certo? Então, aqui eu tenho a raiz aqui. Certo. Aqui a raiz. Então, raiz de 9 dá 3, com raiz do cosseno ao quadrado. Tá? Certo, professor, obrigado. Então, o seno já tinha, né? Que era do x. E o cosseno de θ de θ já tinha, que era do dx, né? Então, ficou 3 integral cosseno de θ, né? Lembra que pelo fato do θ estar entre menos π sobre 2 e π sobre 2, o módulo, né? Eu vou calcular a raiz do cosseno ao quadrado da módulo do cosseno. Como o θ está nesse arco aqui, entre menos π sobre 2 e π sobre 2, o cosseno é positivo. Então, posso tirar o módulo, tá? Fica cosseno de θ sobre seno de θ, cosseno de θ de θ. Bom, agora tem que calcular essa integral aí. Ou seja, né? Só reescrever ela é igual a integral 3 cosseno ao quadrado de θ sobre seno de θ de θ. Bom, e agora? Como que eu calculo essa integral?
não adianta fazer uma substituição de U pelo seno, porque o DU é só cosseno, ali eu tenho cosseno ao quadrado. Então, vou usar a identidade fundamental aqui. Tá? Vai ficar 3 integral de 1 menos seno, menos seno ao quadrado de θ, sobre seno de θ de θ. Ok? Certo? Isso aqui, né? Deixa eu só ver. Bom, eu achei que eu tinha copiado o exemplo do livro, mas eu esqueci de uma potência, que lá no livro é o quadrado, tá? Vocês vão ver que está um pouquinho diferente, porque lá está o quadrado, o meu está sem o quadrado, então vocês vão ver que vai dar um pouquinho diferente. Bom, aqui dá o quê? Vou quebrar em duas integrais, o 3, né? A integral de 1 sobre seno de θ de θ, menos a integral de seno ao quadrado de θ sobre seno de θ de θ. Tá? Bom, isso aqui dá igual a quê? 3 integral da cossecante de θ de θ menos a integral aqui do seno de θ de θ. Lembra que a gente calculou a integral da secante, né? Aqui a gente vai ter o da cossecante, tá? Então, vamos calcular aqui da cossecante. É a mesma técnica do da secante, tá? Ó, agora eu vou resolver. A do seno a gente sabe, né? Agora da cossecante. Bom, o que é a integral da cossecante de θ? Como a gente não fez e eu caí na cossecante, vamos calcular. O que a gente fez no da secante, né? Da secante, a gente multiplicou e dividiu por secante de θ mais tangente de θ, tá? Então, o da cossecante de θ, eu vou multiplicar e dividir por cossecante de θ mais cotangente de θ. Secante de θ mais cotangente de θ. Vamos ver se é exatamente essa, né? Eu acho que é isso. Bom, então vai dar o que em cima? Vai dar a integral da cossecante ao quadrado de θ mais cossecante de θ cotangente de θ sobre cossecante de θ mais cotangente de θ, isso aqui de θ. Então, se eu chamo U de cossecante de θ mais cotangente de θ, então, du é menos cossecante de θ, cotangente de θ, menos cossecante ao quadrado de θ. De θ, faltou aqui de θ. Ó, a derivada da cossecante é menos cossecante cotangente e a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Tá? Então, ó, aqui fica a integral de menos 1 sobre U du. Então, substituir. Observe que aqui eu não tinha o menos, né? Aí para aparecer com menos, multipliquei e dividi por menos 1. Então ficou 1 sobre menos U, ou isso aqui é menos du, o cossecante ao quadrado de θ mais cossecante de θ, cotangente de θ de θ é menos du também. Tá? Então isso aqui dá o quê? Dá o ln menos ln do módulo de U mais C dá menos ln do módulo de cossecante de θ mais cotangente de θ mais C. Então, apareceu menos aí.
Não vou pôr esse menos aqui no expoente, porque eu não sei o que é 1 sobre isso, tá? Senão, poderia colocar. Bom, então vamos usar isso para voltar aqui, né? Deixa eu só colocar um asterisco aqui para a gente continuar essa conta aqui, ó. Tá? Então, o que a gente calculou foi só essa primeira integral. Tá? Então, ó. Vamos olhar aqui. O que dá, então? Vou continuar esse asterisco, né? Então, esse asterisco aí é igual a 3 integral do cossecante de θ de θ. Ó, integral do cossecante de θ de θ a gente calculou aqui. Eu vou colocar o menos ln do módulo cossecante de θ mais cotangente de θ. O C eu vou colocar no final, tá? Menos, opa, vou colocar aqui, ó. Menos, bom, o que eu deveria dar? O seno é menos cosseno, então vai ficar mais 3 cosseno de θ mais o C. Ah, terminei? Não, a minha integral ela é em x, não é em θ. Agora eu tenho que voltar e encontrar quem são, ou quem é isso aqui, né? Quem é cossecante de θ, cotangente de θ, tá bom? A gente precisa encontrar e quem é o cosseno de θ. Então a gente tem que tomar esses cuidados para voltar. Então, ó, vamos só recapitular aqui. A mudança que a gente está fazendo era x igual a 3 seno de θ. Bom, então a cossecante de θ eu já tenho. Por quê? Bom, a cossecante de θ é 1 sobre o seno. Então, 1, ou melhor, né? 1 sobre o seno de θ é igual a 3 sobre x. Então, isso aqui é a cossecante. Vou colocar aqui. Cossecante de θ, ela é 1 sobre o seno de θ, que é 3 sobre x. Né? Então, cossecante é ok. Bom, quem é a cotangente? Cotangente de θ. Bom, o que a gente tem? A gente tem que a cossecante de θ. Então, para determinar isso aqui, a gente vai ter que usar uma identidade trigonométrica. A gente sabe isso aqui, ó. Cossecante ao quadrado de θ é igual a 1 mais cotangente ao quadrado de θ. Certo? Por quê? Ó? Aqui é cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado de θ. O lado de cá é... Não, perdão. É 1 sobre o seno ao quadrado, né? Estou pensando na cotangente. Aqui é 1 sobre o seno ao quadrado, né? Aqui é 1 mais cosseno ao quadrado de θ sobre seno ao quadrado de θ. Certo? Ó, se eu coloco no mesmo denominador, vai ficar seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, que dá 1. Tá? Então, é exatamente essa identidade que a gente tem. Então, bom, só voltar aqui. Só estava verificando a identidade. Porque a gente usa muito pouco a da cossecante. Em geral, a gente trabalha mais com a da secante. Né? Bom, então eu conheço a cossecante, mas eu não conheço a cotangente. Então, eu quero a cotangente ao quadrado de θ. Ela é cossecante quadrado de θ menos 1. Agora tem uma questão, né? A cotangente, ela vai ter o mesmo sinal da cossecante. Vamos só ver como a gente vai escrever aqui, né? Porque o seno, ele está entre menos π sobre 2 e π sobre 2, né? Aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, que ele não pode se anular, né? Então, no fundo aqui, vocês lembram que eu coloquei uma condição inicial que o θ estaria entre menos π sobre 2 e π sobre 2? No fundo, ele não pode estar entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Ele tem que estar ou entre 0 e π sobre 2, ou, né? Por quê? Ó?
a integral que a gente está calculando é isso aqui, ó. 9 menos x quadrado sobre x dx. X igual a zero não faz parte do domínio da função. Então, o seno não pode se anular. Tá? Então, aqui no fundo, essa integral aqui, ela tem um problema no zero. Né? O que a gente vai ver depois, que são as integrais impróprias. Quando isso aqui se aproxima de zero, essa integral ou explode ou para infinito ou menos infinito. Né? Se vocês olharem aqui, x igual a zero é uma síntese vertical. Tá? Então, aqui no fundo, lá eu tinha colocado entre menos π sobre 2 e π sobre 2, mas na verdade vai ter que estar meio definido se é entre 0 e π sobre 2 ou se é entre menos π sobre 2 e 0. Tá? Então aqui vai depender, né? Se eu só colocar aqui, então a cotangente de θ, o módulo, né, da cotangente de θ, isso aqui é igual a raiz de cossecante ao quadrado de θ menos 1, que é 3 raiz de 9 sobre x ao quadrado menos 1. Tá? Então, só precisa tomar cuidado para saber do sinal. Tá? Bom, vamos olhar aqui. Eu tenho aquilo ali. Não dá para saber. Não dá para saber, porque eu não sei o valor de x, né? O x pode ser positivo ou negativo, né? Então não tem como eu saber. Eu coloquei um módulo, tá? Mas o que eu tenho lá não está em módulo. E falta mais um ainda, né? Então, eu vou deixar o módulo ali por enquanto, porque eu vou ter que restringir. Eu não tinha observado, né? A questão do x estar no denominador. Ali não impede, né? Eu tenho um problema ali, que eu tenho uma síntese vertical, tá? Bom, então, deixo por enquanto aqui, depois a gente olha, eu vou colocar se θ for tal ou se θ for tal. Tá bom? Agora o cosseno, né? O cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, cosseno de θ, ou módulo, né? Vamos fazer passo a passo. Cosseno ao quadrado de θ é 1 menos seno ao quadrado de θ. Vou extrair raiz dos dois lados, fica o módulo do cosseno de θ igual a raiz de 1 menos seno ao quadrado de θ. Tá? Bom, aqui eu sei, né? O θ, de qualquer forma, o θ, ele está entre menos π sobre 2 e π sobre 2, e aqui o cosseno é positivo. Então, aqui o cosseno θ é, o módulo é ele mesmo, é raiz de 1 menos, bom, quem é o seno de θ está aqui, ó. Raiz de 1 menos, deixa eu só, isso, x sobre 3, né? X sobre 3 quadrado, né? O seno de θ é x sobre 3. Tá? Bom, então vamos voltar lá. Vou colocar aqui isso aqui igual a um triângulo, tá? Vou continuar aqui a conta. Tá? Então vou considerar os dois casos. Ó. Se o θ for maior ou igual que menos π sobre 2 e menor que 0, tá? Ele não pode ser 0 porque o seno não pode se anular. Né? Observa que o x não está no domínio da função. Então, se o θ estiver entre menos π sobre 2 e 0, o que dá a integral raiz de 9 menos x quadrado sobre x dx? Bom, vai dar aquilo ali, ó, menos 3 ln. Bom, vou colocar aqui o módulo, depois a gente arruma o sinal. Tá? ln de cossecante de θ é 3 sobre x. Mas a cotangente, como o θ está entre menos π sobre 2 e 0, a cotangente é negativa no quarto quadrante, então é menos a raiz, tá? Vai ficar isso aqui, menos a raiz de 9 sobre x quadrado menos 1. Mais 3 cosseno de θ é, bom, eu posso escrever isso assim, ó, raiz de 9 menos x quadrado
sobre 9 mais c, né? Integral infinita. Tá? Então isso aqui dá o quê? Bom, vamos consertar tudo isso, né? Fica menos 3 ln. Bom, o que é esse módulo? Observa aqui. Isso aqui é negativo, porque o x é negativo, né? O θ está entre menos π sobre 2 e 0. Ou seja, o seno é negativo, x é negativo. Então, isso é negativo, o menos isso aqui é negativo. Então, o módulo disso dá menos. O módulo é menos ele, né? Então, ó, isso que está dentro do módulo, ó, isso aqui, ele é negativo. Então, o módulo é menos ele. Então, vai ficar o quê? Raiz de 9 sobre x² menos 1, esse, menos 3 sobre x. Esse 3, observa, raiz de 9 dá 3. 3 cancela com 3, então vai ficar mais. Esses dá um pouquinho de trabalho porque a gente tem que voltar, né? Mais. Então, ó, esse raiz de 9 aqui dá 3, tá? Cancela com esse 3, então vai ficar raiz de 9 menos x² mais c. Isso para θ entre menos π sobre 2 e 0, tá? Agora, se o θ for, eu vou até apagar aqui, não vai dar muita diferença, né? A diferença vai dar aqui, tá? Se o θ for maior que 0 e menor ou igual que π sobre 2, então a integral raiz de 9 menos x² sobre x dx. Na verdade, o que está implicando o θ aqui é o sinal do x, tá? Ou seja, isso aqui é equivalente à mesma coisa que x maior que 0. E esse aqui é x menor que 0. Tá? Então, já vou voltar aqui. Ó. Vai ficar menos 3 ln do módulo. Vou colocar aqui 3 sobre x. Bom, aí, se o θ estiver nesse intervalo, que eu apaguei lá, a cotangente vai dar mais a raiz, tá? Vai ficar mais a raiz de 9 sobre x² menos 1. Lembra que a gente considerou aqui menos a raiz porque o θ, a cotangente era negativa. Agora a cotangente vai ser positiva. Mas, aqui vai ficar a mesma coisa, né? Raiz de 9 menos x², né? Já simplifiquei a raiz desse 9 com 3, mais c, ou seja, né? Isso aqui dá menos 3. Se quiser, dá para pôr o expoente aqui também, tá? Embora eu não pus, mas dá para subir o expoente aqui. Menos 3 ln. Bom, se o x é positivo, isso aqui é positivo, fica 3 sobre x mais raiz de 9 sobre x² menos 1. Aqui ainda eu poderia ter colocado x² também, né? E fica 9 menos x² sobre x². Mais raiz de 9 menos x² mais c. Então, dá um bocadinho de conta, né? Por quê? Porque eu tive que quebrar os dois casos, né? Quando o x é negativo e quando o x é positivo. E a gente tem que voltar, né? Então, a gente tem que usar as identidades trigonométricas para voltar aquela substituição. O que eu chamei de x igual a 3 seno θ, eu tenho que voltar. O θ é o arco seno de x sobre 3. E aí onde está θ, eu tenho que voltar com x. Tá?